Paraibanos e paraibanas, no ar, por você, para você, aqui na TV Norte Paraíba. Obrigado a você que chega com a gente a partir de agora para ficar muito bem informado do que acontece, do que se discute dos bastidores da política da Paraíba e do Brasil. No programa de hoje, ele não quer ser mais chamado de polêmico. É possível não chamar Julian Lemos, ex-deputado federal da Paraíba, de alguma coisa que não seja polêmico? O que é que mudou de lá para cá? Ele sempre teve opiniões muito fortes, sempre foi contundente e desde que se elegeu deputado federal em 2018, sempre esteve presente nas discussões, nos olhares, nas interpretações, sobretudo do que se convencionou chamar de a direita no Brasil. Está vivendo uma nova fase. Que fase é essa? Ele vai contar aqui no programa de hoje, porque também vai diagnosticar, ajudar você, a gente, a entender esses últimos movimentos dos bastidores da direita no Brasil, que agora se debate, discute a escolha do senador Flávio Bolsonaro como o nome desse espectro para as próximas disputas eleitorais. Essa escolha feita, pelo menos anunciada como uma escolha de Jair Bolsonaro, foi anunciada e já mexeu com a própria direita, mas também com as estratégias de outras candidaturas. Como é que a gente vai identificar a partir de agora esse novo cenário político que já nasce com divisões internas na direita e redesenha muito o tabuleiro da oposição? O ex-deputado federal Julian Lemos vai também avaliar esse impacto dentro do clã Bolsonaro. O que é que essa escolha significa para o futuro da direita no país? O ex-deputado federal Julian Lemos, ele conhece como poucos os bastidores desse clã familiar e político, até porque foi um dos articuladores regionais, um dos articuladores mais próximos do bolsonarismo na Paraíba e no Brasil. Será que ele é capaz de dizer quais são as razões e o que está por trás dessa escolha de Flávio Bolsonaro? Que jogo tem aí? Que estratégia está nas entrelinhas? De que forma essa movimentação mexe com a estratégia política da direita ou da sobrevivência do bolsonarismo para 2026? Tudo isso você confere no programa de hoje. Programa que vai ter, como sempre, também a participação de colegas jornalistas da imprensa paraibana, com perguntas e a sua interação nos nossos canais de comunicação. Eu sou Heron Cid e essa é a TV Norte Paraíba. E a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos. Já de volta, convidando a você a interagir nos nossos canais de comunicação. Você pode acompanhar o programa Hora H, além do canal 10, canal aberto em João Pessoa, canal 7 em Campina Grande, também ao vivo pelo YouTube. TV Norte Paraíba está na sua tela para você, além de mandar a sua pergunta, mandar a sua interação, fazer o seu comentário, compartilhar com quem você quiser. Está gostando do programa? Compartilha para quem você quiser, na sua cidade, na Paraíba, no Brasil e no mundo. E eu sempre grato pela sua companhia, pela sua interação. Se quiser, pode falar direto comigo no meu Instagram. Já estou aqui no Instagram, me siga aí no Instagram, @HeronCid. Heron com H e o Cid com demuro no final. Heron Cid, C-I-D. Esse é Heron Cid que entrevista a partir de agora o ex-deputado federal Julian Lemos. Julian, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Eu fico curioso você saiu em tese do anonimato político e em 2018 virou um dos deputados federais mais votados da Paraíba. Passa 4 anos muito intensos, sim, muito ruidosos, em que gerou muitas manchetes, muitas declarações, enfim, teve uma atuação assídua e depois, nos últimos 4 anos, convive sem um mandato, sem o holofote, pelo menos a tribuna da Câmara dos Deputados. Isso mexe até que ponto na psicologia, na cabeça ou no cotidiano de uma pessoa como você? Olha, Heron, você me pediu uma análise na área de psicologia, que é a minha área, que eu estudo comportamento humano e os reflexos da mente humana também. Olha, isso depende. Se você tiver apego
e você não tiver uma ancoragem, uma raiz muito profunda de quem você é e do seu estado de consciência, você se perde no meio daquilo ali. Eu vi pessoas se perderem na política, eu vi pessoas acharem que o poder não era efêmero e com o poder já tinham se perdido. Imagine 100. Né? Eu não tive esse problema, muito pelo contrário. Eu tinha uma vida antes e acreditava que teria uma vida pós-poder. Né? Algumas pessoas acreditam que tem vida após a morte. Eu também. E por que não ter vida após a política? E eu me sinto muito bem, muito pelo contrário. Agora, você falou uma coisa aí, eu tinha o poder, eu tinha a tribuna, mas de forma também não tão programada. Eu ainda, por ser primeiro suplente de deputado federal e estar no campo político, tanto é que eu venho aqui para falar sobre política, eu sou a figura pública com a maior visibilidade no país, aqui da Paraíba, de forma orgânica. Para você ter ideia, nos últimos 7 meses, são mais de 140 milhões de views em todas as redes sociais, com cortes e entrevistas de Julian Lemos. Quer dizer, o que eu falo reverbera ainda. Tanto é que eu estou aqui com um dos melhores jornalistas do estado da Paraíba. Obrigado, deputado. Obrigado por ter vindo. Fica à vontade. Senta aqui para uma conversa que promete, viu? Está só começando. Deputado Julian Lemos, e por que o senhor, ao sair do mandato, não fez o que alguns presumiam? Não fez um mergulho e ficou em silêncio? Pelo contrário, o senhor continua ativo. Tem uma militância digital, participa, está ativo. É tanto que tem essas visualizações. Por que a opção por permanecer no front? Na realidade, eu saí do campo de um lado de narrativa. Olha que coisa interessante, Heron. Preste atenção nisso. Eu fazia parte de um lado, de um aspecto da política que tinha uma narrativa ligada à direita. No momento que eu passei a ficar crítico dela, eu fui adotado pelo outro lado. E eu percebi que os dois lados, de certo modo, buscam ter uma espécie de referencial para acreditar. E eu vi esses mitos se criarem não só, e não é o meu caso, né, mas eu vi o crescimento de Bolsonaro nisso, eu vejo também a paixão também pelo Lula, eu vejo por outros candidatos, e eu me percebi e vi que eu não poderia fazer muita mudança nesse sentido. Tanto é que a psicologia que eu faço parte me ajudou a compreender bastante esse meu processo de transição, assim como também o autoconhecimento, que é algo hoje que você até perguntou o que é que ele fez da vida dele nesse sentido. Mas eu voltando aqui para a sua pergunta, eu percebo que na realidade as pessoas não querem a evidência, Heron. Eles querem crer em alguma coisa. E eu não estou para guru, eu não estou aqui para ser referência, eu estou aqui para falar das minhas experiências e as pessoas gostam de ouvir. Aí, só finalizando a sua pergunta, que você disse, por que não entrou no ostracismo? Não tem como. No mergulho, né? Porque não tem como. Hoje eu estava mergulhado, você me chamou e eu vim para cá. Então não tem como. Agora veja só. Recluso, quase. Depois de amanhã já tem outra entrevista, semana que vem já tem mais 2. E quando você anunciou, você tem muita audiência, outro colega seu de outro canal já entrou em contato comigo. Eu estou vendo que você está com o Heron, mas você tem comigo. Então como é que eu vou sair disso se ninguém deixa? Agora eu tento me controlar para não me perder de mim. Você disse que quando você passou a ser crítico do movimento que você fez parte à direita, o outro lado lhe adotou. Lhe adotou ou convenientemente usa as suas opiniões contrárias com mais... Porque tem poder de fogo, alguém criticar o que já experimentou, já vivenciou. Você acha que foi adotado ou também é usado? Não, muito pelo contrário. Não, alguns tentaram até usar. Isso aí é verdade, sua análise está correta. Mas eu não me deixo seduzir. Julian, vem para o nosso lado, Julian faz assim, mas na realidade eu estou no meu lado. O meu lado é o lado daquilo que eu experienciei, que eu vivi e que eu me identifico com aquilo que eu acredito. Chegou um momento que você apanhou dos dois lados? Na realidade... Teve uma hora que você teve uma posição ainda de deputado, mas ao centro, por exemplo, defendendo a candidatura de o juiz Sérgio Moro. Apanhava dos bolsonaristas e apanhava, obviamente, dos adeptos de Lula. Mas eu vou te falar uma coisa, Heron. Quando eu falo do pessoal da esquerda, centro-esquerda, eu não falo dos extremos porque os extremos são idênticos. São faces da mesma moeda. Mas quando eu falo do pessoal do centro-esquerda, do pessoal mais do campo progressista, eu nunca fui agredido. Eu fui extremamente respeitado. E às vezes por me expressar, e se alguém entrar na minha rede social hoje vai ver esses comentários, como é que Julian Lemos um dia foi da direita? Aí as pessoas falam em respeito, geralmente são... Como é que Julian Lemos um dia foi da direita? Mas uma direita radical, convicto. Você sempre foi muito duro também. Nesse outro extremo. Mas deixa eu te falar, Heron.
Era o quê? Era estratégia? Não. Hoje não, você pode falar com sinceridade. Era uma estratégia? Mas eu sempre falei com sinceridade. Mas era uma estratégia? Baseado no que você está falando... Eleitoral? É o que eu estou tentando terminar para dizer. Deixa eu te falar. Eu era uma pessoa que eu ainda sou alguém que defende que o cidadão possa ter acesso a uma arma. Certo. Fato. Mas eu não sou a favor que todo mundo tenha arma. Olha como é diferente o contexto. Eu não acho que a política que Bolsonaro fez de armamento, nem ele sabia o que ele estava fazendo. Vai perguntar um policial rodoviário federal se ele concorda. Vai perguntar um militar se ele concorda que todo mundo tem que estar armado. Ele na realidade, não teve nem apoio do Congresso, que ele tinha maioria. E eu fazia parte, Heron, daquele movimento de direita racional. O que vemos hoje é uma mutação do que nasceu em 2012. Bolsonaro capitalizou como um captador de frequência, de consciência coletiva, aquele sentimento, mas ele foi o primeiro a deixar as bandeiras, de unir o Brasil. Bolsonaro foi quem mais dividiu. Então, eu não sou esse bolsonarista que você hoje pode tomar como referência do que se vê hoje. Eu fui mais bolsonarista do que Bolsonaro e do que os próprios filhos dele. A diferença é que as pessoas misturam ser um cara de uma visão conservadora, mas eu sou democrático, do comparar alguém que é bolsonarista. Você ser bolsonarista, você não pode dizer que é de direita, você é bolsonarista. Se é de direita, você consegue até discutir qualquer tipo de assunto. Você pode discutir com quem é diferente, como eu sempre fiz. Eu nunca temi, você nunca me viu dizer Globo lixo, você nunca me viu pegar e falar que você era esquerdista, você às vezes, eu lhe sigo, como poucos que eu sigo, você dá uma opinião, para lhe chama de comunista, não. É verdade. Mas qual a lógica de chamar Heron de comunista? Ou o contrário, né? Ou então quando critica Lula, chama de fascista. Exatamente, de fascista. Então fica muito difícil eu entrar numa régua de que era um... Por quê? Porque minha régua não cabe lá. Eu não sou um bolsonarista e nunca fui desse modelo que a gente vê hoje. Você deixou de ser bolsonarista ou foi deletado do bolsonarismo do núcleo central? Eu acho que eu fui os dois. As duas coisas ao mesmo tempo? Eu fui as duas coisas. Mas o que é que veio primeiro? Eu acho que foi já na transição, quando eu não conseguia rir de algumas piadas. Aquilo que aconteceu com o Gustavo Bebiano, quando eu comecei a ver a interferência muito desastrosa dos filhos no governo, a indicação do ministro da Educação inicialmente, lembra que foi uma tragédia? Pronto, aquilo ali foi indicação dos filhos. Era um colombiano, né? E colombiano. Vélez. Exatamente. O ministro das Relações Interiores, que não tinha força nenhuma. Então, aqui toda era indicação dos filhos. Os filhos, na realidade, ajudavam o pai a destruir o governo dele. Tanto é que o Bolsonaro começou a descer a ladeira quando quis blindar o Flávio Bolsonaro. E quem está dizendo isso aqui não é quem viu na notícia. Eu fui falar com o Jair. Quando começou a confusão da Lava Toga, tudo aquilo ali, eu percebi que isso não ia dar errado. Eu falei com o Jair algumas vezes. Jair me chamou para conversar com ele. Agora, tudo isso que eu estou dizendo, eu tenho como provar. O desmonte da Lava Jato tinha como objetivo principal a blindagem de Flávio Bolsonaro? Na realidade, o desmonte da Lava Jato começou com o desmonte da possível Lava Toga, que houve a interferência direta do presidente da República, Jair Bolsonaro, para blindar o filho. Eu estive com o Jair para acalmar uma tensão dele com o Major Olímpio, a pedido do partido, porque Bivar estava um pouco distante. Major Olímpio era deputado da época. Era senador por São Paulo. Quando eu cheguei lá, Jair disse, pronto, pegaram meu filho, e aí? Eu vou fazer o quê? Aí não vou dizer aqui as palavras que ele dizia, que todo mundo sabe como é que ele conversa de bastidor, e vai fazer o quê? Eu não vou deixar. E aquele senador está dando trabalho, foi eleito por minha causa, e eu ali no meio, eu digo, rapaz, tem alguma coisa errada. Na realidade era o seguinte... Eu era um neófito na política, embora eu tivesse muita energia, força, coragem, eu era um cara inteligente, eu tinha lealdade, só que me chamaram para um evento, eu cheguei lá, era outra coisa, era um velório. Aí não deu para mim. Então, se isso aí me fez sair de lá, eu acho que na realidade, Heron, a minha derrota veio, o meu livramento veio travestido de uma derrota. E a gente precisa ter maturidade e autoconsciência para perceber isso. Só eu fiquei livre e em paz. Todo o resto ou foi preso, ou fugiu do Brasil, ou foi morto. Se tivesse persistido, você acha que poderia estar no meio desse negócio? Eu fazia parte do núcleo duro. Eu fazia parte do núcleo duro. Por que eu, se era uma pessoa da mais alta confiança de Jair, não estaria ali cumprindo uma determinação dele? Eu, na realidade, quero até mais uma vez oficialmente agradecer aqui a Carlos Bolsonaro e a Eduardo por tudo que vocês fizeram. Por esse motivo, eu estou aqui hoje conversando com o Heron e seu pai está preso. Esse é Julian Lemos, está só começando,
essa entrevista que tem muitas perguntas aqui, inclusive de jornalistas da imprensa paraibana, sobre os temas do passado e do presente e, quiçá, do futuro, as visões políticas de Julian Lemos. Agora, a gente falou aqui sobre ele, falou sobre Flávio Bolsonaro, senador da República, que está sendo apresentado pelo pai como um candidato do bolsonarismo à presidência da República. O que é que tem por trás disso? Julian Lemos, que conviveu com esse clã, traduz de que forma esse enigma? Daqui a pouco a gente volta em instantes na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já. Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Hoje o entrevistado é o ex-deputado federal Julian Lemos. A gente já começou essa entrevista com momentos picantes, quentes, e a gente continua essa conversa aqui com Julian Lemos. Julian Lemos disse que em algum momento deixou, Julian, de ser bolsonarista. Eu tenho aqui já lhe entrevistei outras vezes, sim, inclusive na televisão. Numa dessa entrevista, eu escrevi um artigo chamado A Língua de Metralhadora. Lembro bem. E elegi aqui uma lista de declarações fortes suas. Uma delas, que é muito emblemática, é a seguinte: a esquerda é nojenta, é cebosa, onde ela pisa até a grama seca. Quem mudou, a esquerda ou você? Eu. Por quê? Porque a maturidade vai chegando e você vai compreendendo que tudo tem dois lados da história. Heron, o feio é você... Eu não tenho um compromisso com erros, nem em rever a minha história. Eu não tenho problema com isso. Feio é você querer segurar algo que você sabe que está. A esquerda tem muitas qualidades. Tem muitos defeitos. Mas, na realidade, hoje, onde, na minha concepção, a grama que você pode pisar e ela morrer, é quando você não tem tolerância. É quando você quer pegar e destruir o processo democrático. Eu não sou obrigado a gostar do Lula, mas eu tenho que compreender que ele foi escolhido pela maioria. Se eu tomar a atitude de dar um golpe no Brasil, ainda que depois negue porque deu errado, eu tenho que assumir. Eu não conhecia a direita por dentro como eu conhecia. Após ser deputado, eu convivi com colegas parlamentares de esquerda. Tu quer que eu te diga aqui como foi a esquerda? Em uma necessidade que eu tive de um projeto, deixa eu te falar aqui o que é a esquerda. Eu comecei o movimento, você sabe disso, eu fui um dos maiores nomes de combate à exploração sexual infantil no Brasil. E eu comecei a colher assinaturas para uma investigação de uma CPI de crimes cibernéticos. Quando eu comecei a passar a lista para colher as assinaturas do pessoal do Centrão e do pessoal da direita, quase ninguém quis assinar. Resistência. Ah, não queria nem saber. Eu digo, não, mas é isso aqui, por quê? Porque eles não queriam ajudar. Quando eu fui para o lado da esquerda, mesmo sendo um deputado de direita, eles pegavam a prancheta e passavam de um para o outro, quando sabiam qual era o tema. Eu não conhecia a esquerda. Hoje eu posso falar dos dois lados. Hoje eu sou uma pessoa que realmente falou isso, mas eu me identifico mais no campo do centro-esquerda do que qualquer outro. Se arrepende disso? Não posso me arrepender. Eu tenho que tirar lições do que eu fiz. Qual lição? A lição de que não devemos julgar até conhecer. Eu acho que isso é nobre. Qual o problema de você pegar e reconhecer que você se excedeu? Por exemplo, eu fiz críticas a colegas parlamentares aqui, no meu estado, e determinada vez procurei a irmã de um, independente de qualquer tipo de relação, e disse, vem cá, eu sei que eu falei algo no passado, mas eu queria que você reconsiderasse, porque eu não tinha experiência política, eu não conhecia como é que se jogava ali dentro, e eu fui infeliz naquela minha fala. Você não sabe disso, mas não foi com o pessoal da esquerda, foi com tudo aquilo que eu falava, que eu sei que eu tive consciência que errei, e que fui levado pela inexperiência, principalmente política, eu fui lá e procurei reparar. Eu acho que eu sou nobre. Qual foi a reação da pessoa? Sim. A pessoa chorou na minha frente e disse que não precisava, mas não esperava essa atitude de mim, porque me via de outro jeito. Mudou. Hoje é uma pessoa extremamente muito próxima de mim e que eu tenho o maior respeito e assim, o maior carinho por ela. Quando você diz que
Alguém que tentou dar um golpe de Estado e não conseguiu, deveria ter a grandeza de reconhecer. A sua leitura é de que esse movimento que planejou, estimulou e incentivou um movimento de ruptura institucional, esses cabeças, a começar de Jair Bolsonaro, são covardes? Ah, eu não tenho dúvida, Heron. Eu não tenho dúvida. Olha, quando você vai fazer uma analogia ou um comparativo das falas do Jair, eu fui um cara que fui treinado para matar. Vocês vão na frente, eu vou atrás. O homem que tem medo de ir para a guerra e tem medo de morrer é um covarde. Bolsonaro é um covarde. E eu não estou falando isso aqui de forma visceral. Prefiro morrer do que perder a liberdade. Por exemplo, ou então aquela máxima que ele disse, né? A gente vive sem oxigênio, mas não sem liberdade. Então, às vezes ele dava uma... O que eu quero te falar é o seguinte, e eu não falo de forma visceral. Nem vingativa? De forma nenhuma. Eu não sou uma pessoa... Eu tenho... Ó, deixa eu falar, se eu fosse um cara que guardasse no meu coração mágoa, e a Bíblia me ensinou que quem guarda mágoa é tolo, eu não tenho espaço para isso, porque eu tenho muita gente para amar. Então eu não posso tirar um pouco desse espaço de amor para botar ódio. Até porque, pra você ter ideia, eu era uma das pessoas hoje com maior legitimidade de escrever e fazer vídeo sobre a prisão de Jair. Não tem uma. Por quê? Porque eu acho que nada precisa ser dito nesse quesito mais. Eu acho que Bolsonaro escreveu a própria sentença dele, a próprio roteiro do final dele. Bolsonaro está na lama da história. Em pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, não é 5 anos, 10 anos, mas talvez 15, 20 anos. Dizer que foi bolsonarista no Brasil será a mesma coisa de dizer que foi um nazista na Alemanha. Porque não há honra em dizer que é bolsonarista. Meu irmão, eu não estou aqui falando do que você acha que é ser de direita, porque eu tenho uma visão diferente de quem é conservador e de direita para quem é bolsonarista. O bolsonarista se perdeu dentro de uma hipnose coletiva, dentro de uma neurose política, gerada, por exemplo, por uma pessoa de uma mente conturbada e de relações totalmente desajustadas. Como Bolsonaro é aquilo ou é um papel? Ele é pior do que aquilo. Bolsonaro não tem nenhum amigo. Bolsonaro não tem amigos. Bolsonaro tem pessoas que dependem dele e ele tem tiete. Mas amigos mesmos, ele perdeu todos. Ele perdeu o Santos Cruz, que era um amigo de 40 anos. Ele perdeu o Gustavo Bebiano, que era um amigo que chorava por ele. Ele perdeu o Julian Lemos, um amigo leal. Porque Bolsonaro não sabe ser amigo. Então, quando você não sabe ser amigo, você não tem amigos. Só tem uma maneira de você ter um amigo, é sendo um. E ele não tem amigos, porque ele não é leal a ninguém. Então, eu tenho essa percepção, entendeu? Eu sou um cara hoje maturado, maduro. E entendo o processo do que aconteceu. O fato dele ter agora escolhido o filho, Flávio Bolsonaro, como o candidato dele, o candidato do bolsonarismo à presidência da República, também entra nessa sua linha de raciocínio, que como não dá para confiar em ninguém, eu coloco um de casa. E é para que essa candidatura? É para negociar? Olha só, absolutamente tudo que eu tenho falado, antes mesmo de eu deixar de ser deputado, de eu ter deixado o mandato, nada deixou de acontecer. Eu vou ler aqui um Twitter que eu escrevi aqui exatamente no dia 25 de dezembro. Dia 5 de dezembro. A candidatura de Flávio é cortina de fumaça, não sejam ingênuos. Aí não vou dizer algumas palavras aqui, mas já está aqui. Resumindo, é mais uma das faces da família Bolsonaro. Para quê? Para garantir primeiro de cara a vaga de Senado de Carlos Bolsonaro, porque só a família faz quase 4% do Senado, só a família. Michele senadora, Flávio sua reeleição, porque Flávio não vai sair candidato a presidente. Isso é uma ilusão. Flávio Bolsonaro não aguenta 90 dias, meu irmão. De campanha? Não aguenta. Não, de campanha não, de pré-campanha. Ele não aguenta. Por quê? O telhado? Ele não só o telhado. Flávio Bolsonaro, quem está dizendo isso aqui não é Julian Lemos. É o Ministério Público do Rio de Janeiro. Não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público. Não fui eu que fui acusado de rachadinhas. Flávio Queiroz, aquele que foi preso... Fabrício Queiroz, aquele que foi escondido pelo advogado pessoal do Jair Bolsonaro, que tinha sua filha empregada no gabinete de Flávio Bolsonaro, e que recebia e passava 80% do seu salário para a conta do pai, para depois ser devolvido ao Flávio. Estou dando só um exemplo. O Fabrício Queiroz, que gerenciava essa questão de gabinete, junto com a ex-mulher de Jair, mãe de Renan, só isso aí demonstra que são pessoas corruptas. E eu estou falando assim, corrupto de beira de estrada.
de quinta categoria. Está falando de batedor de carteira. Batedor de carteira de nota de combustível, que você dá lá 10 mil de nota, gasta 2 e recebe 8 de troco. Por isso que ele não aguenta uma pré-campanha? Não aguenta. Jandira Fegali fez ele desmaiar no debate. Imagine Lula. E aqui eu não estou levantando a bandeira do Lula, eu estou fazendo uma análise política porque eu tenho a habilidade de fazer isso e faço projeções, ele não aguenta. O que é que está por trás da candidatura? Que estratégia? E na realidade garantir Primeiro, a primeira estratégia. Eu falei que Bolsonaro não iria apoiar ninguém, inclusive o Tarcísio. O Tarcísio é uma pessoa de mediano para baixo. Ele é um produto de Jair para, digamos, ter São Paulo, mas aqui para nós não é um tipo de governo que não está brilhando em absolutamente nada. Mas ele não tinha característica de lealdade ali, porque ele é realmente um candidato, e é verdade isso, é um candidato que poderia ser mais controlável pela força macro da política mais densa que é o Centrão no país. E automaticamente, uma vez, amigo, você senta na cadeira, acabou aquilo ali. Já sabe disso, ele não é bobo. Quando você vê Tarcísio levar grito e levar críticas contundentes e ter que baixar a cabeça para uma pessoa como Eduardo Bolsonaro, à distância, do outro lado do oceano. Uma pessoa sem personalidade nenhuma. Então, o que é que acontece? Eu falei que Jair não ia apoiar ele. Aí todo mundo disse a mim, é porque você... Começa aqueles adjetivos bobos. Eu disse que Jair não ia apoiar ninguém. Aí teve a surpresa da mulher de Jair criar lastro. Jair não confia em Michele para uma missão dessa. E nem os filhos aprovariam. Você viu que começou a ter uma ruptura. Michele fez uma crítica à aliança que teve no Ceará. Na mesma hora, os filhos se manifestaram, entre aspas, para o negócio não ficar desmoralizado. Jair chancelou dizendo que ela estava certa, desmanchar o negócio. Mas Jair não vai ficar contra os 3 filhos. Jair sacrificou um plano de ter uma força política conservadora no Brasil para salvar um filho corrupto. Jair Bolsonaro, os filhos de Jair, aqui não é uma crítica pessoal, é uma análise, inclusive, psicológica. Os 4 filhos de Jair são 4 fractais do pai. Ali reflete a personalidade do pai em cada um deles. A desonestidade, a insanidade, o ego e um pouco da sociopatia. Essa é a leitura que eu faço e sem nenhum problema. Guido Paloma, que é um dos maiores nomes da psiquiatria no país, já fez, inclusive, uma análise semelhante. Agora, o que eu quero te falar é o seguinte, Jair está querendo agora segurar um pouco desse, digamos assim, ver o preço desse recall que capitalizar? Não existe nada de graça. Colocar a candidatura na bolsa política. Agora, uma coisa eu lhe digo, ninguém vai querer um bolsonarista de vice. Ninguém. E Jair não vai deixar a Michele. O máximo que Michele vai, e acho que ela será eleita tranquilamente, para Senado. Pelo DF. Pelo DF, mas é tirar pedido. Porque as pessoas estão dentro de uma hipnose coletiva, achando que ela é um padrão moral, que ela é aquela mulher... Né? Ela sabe vender o produto dela. Eu costumo dizer, Jair Bolsonaro, se juntar Jair, todos os filhos, não dá metade da inteligência da Michele. E essa fala que eu estou falando aqui não tem nada pessoal. Estou falando uma constatação de qualquer pessoa com raciocínio lógico. Flávio Bolsonaro não suportando a candidatura ou apenas cumprindo uma missão de segurar ali o espólio eleitoral de Bolsonaro até certo ponto. O passo seguinte deles vai ser o que, na sua opinião? Negociar de que forma? Não, aí daqui para lá se sabe. Por exemplo, o Centrão não tem nenhum... Ele já disse que tem um preço a candidatura dele. O preço é a justiça. Exato, mas ninguém... É a anistia. A anistia é inconstitucional, não haverá. Todo mundo sabe, o parlamento não vai parar por causa disso. Isso está... Eu não sei ainda quem acredita nisso. Como é que você classifica o fato de um programa de um pré-candidato ser a libertação do pai? Na realidade, Heron, isso é só uma forma de segurar o seu espólio eleitoral, porque as pessoas querem ouvir isso. A grande questão da política é a guerra de narrativas, mesmo que elas não existam. Pátria, Deus, liberdade, e agora a liberdade do meu pai. Você vê que até agora o filho está insistindo dos Estados Unidos na história que ainda consegue ter alguma influência sobre Trump. Trump é abraçado com Lula. Mas, Heron, o que é que eu posso dizer a você, meu irmão bolsonarista? Acorde, desperte, não faz sentido. Eu estou dizendo que Fábio não será candidato a presidente, que o interesse dele maior, inicialmente, é garantir as vagas de Senado, que é muito importante isso, até para a subsistência da família, né? Porque, ao contrário de muita gente imagina... que você fala é sustento mesmo. Sustento mesmo. Você acha que Bolsonaro votou nos Estados Unidos por causa de quê? Se ele estivesse nos Estados Unidos, não tinha direito a 47 mil ele, 47 mil a mulher.
No PL. No PL. Né? Não tinha. Então, assim, fora isso, outros penduricalhos, que é irmão de Michele trabalhando num canto, a filha a enteada de Jair trabalhando em outro. A família hoje, quando junta tudo isso, nem toda empresa, nem toda família de empresários no Brasil de alto padrão tem o que eles a receita desse pessoal só do Estado. No andar da carruagem, na sua visão, se continuar essa divisão, essa falta de rumo, Lula pode ganhar no primeiro turno? Eu acredito que sim. Lula, você vê, inclusive Lula, que ninguém comenta, né? Absolutamente ninguém comenta, mas é notícia. Lula começa a dar sinais que algumas pessoas do campo de centro, que na realidade é o seguinte, Heron, tem aqui as duas polarizações, vamos dividir, vamos supor que a divisão seja correta essa. 40 de um lado, 40 do outro, vai ficar 20 sobrando. Esses 20 é sempre quem decide a eleição. Esses 20 pontos que vai para um lado ou para outro, que é o pessoal mais consciente, decide a eleição e quer saber do Brasil dando certo. Se não quer saber que lado está. Mas quando você percebe, Heron, que Lula começa, por exemplo, recentemente, tirar a linguagem neutra, né? Que eu achei bacana isso que ele estava. Não fazia sentido aquilo. E é onde a direita se pegava muito. Né? Fez um decreto. Quando você vê Lula agora em cima das leis falando de forma contundente sobre feminicídio, ele começa a fazer movimentos que não são ideológicos, mas são de Estado, de governo. Porque é isso que, na realidade, esses 20 pontos, esse eleitorado que votou em Bolsonaro para ver se dava certo, depois viu que era maluco, e depois voltou a votar em Lula, porque, na realidade, era o menos pior, digamos assim, e que, na realidade, mostrou aí que realmente tem prestígio externo. Lidar com esse Congresso do jeito que está contaminado, realmente tem que ter muita habilidade. E Lula é muito habilidoso. Lula começou a fazer esse tipo de gesto, que muda exatamente um pouco mais esse perfil, não o Lulinha paz e amor, mas o Lula mais, digamos assim, mais moderno, diante dessas pautas de muita polarização e de muita radicalização. Tem perguntas de colegas jornalistas da imprensa paraibana que vão estar com a gente a partir de agora. Vamos começar com Paulo Pessoa, ele é nosso colega do Grupo Norte de Comunicação de Campina Grande, trabalha também na TV Borborema, tem blog na internet, o blog Paulo Pessoa. Ele tem uma pergunta para o ex-deputado federal Julian Lemos. Na tela, Paulo Pessoa. Oi, Heron, muito boa noite para você, boa noite, Julian Lemos. Eu espero que essa mensagem encontre vocês bem. Julian, que tipo de avaliação você faz do comportamento da família Bolsonaro no que diz respeito à política, às articulações e o futuro do nosso país? O Flávio Bolsonaro já deixa como condição uma soltura de Jair Bolsonaro para que ele retire a sua candidatura. Essa posição da família Bolsonaro tem muito mais a ver com o próprio umbigo dos Bolsonaros do que com a política nacional. Que tipo de avaliação você faz do comportamento da família, de Bolsonaro e dos filhos, no que diz respeito à política partidária? Obrigado, Paulo Pessoa, pela pergunta. Julian. Paulo Pessoa, você deu a resposta. Tem mais a ver com o umbigo deles, tá? Primeiro porque essa pedida de anistia, de libertação do povo, do pai dele, é descabida, é inconstitucional. Isso não acontecerá. Segundo, teria que haver um candidato competitivo de fato, com chances reais de derrotar o então presidente Lula. E não tem, a preço de hoje não tem, nem o próprio Tarcísio, o candidato, que, de acordo com a filosofia, depois do que vem primeiro, é tudo cópia, que é a cópia de um bolsonarismo esfacelado, mas vinculado já com características de centrão. Então, assim, seria Tarcísio, queria garantir isso, eles não confiam em Tarcísio para ser o candidato e o nome deles. Então já sabem que de Tarcísio não viria. Quem é o candidato que seria viável para enfrentar Lula? Não tem. Então essa desculpa para colocar o Flávio, primeiro que Flávio não tem a menor chance de vencer Lula, não pode. Isso aí é você se iludir duas vezes, que não é algo difícil para o bolsonarista raiz não vota nele, não? Vota. É o que eu acabei de dizer agora. Mas só tem 20 e poucos. Não adianta você pegar, se iludir, coisa que é difícil para um bolsonarista raiz. Ele se ilude automaticamente. Quando Flávio lançou isso, já começou as fotos dele presidente, aquela coisa toda, não é? Mas assim, só tem a ver com o umbigo, com a sobrevivência e com certeza barganha de espaços e de poder, mas que eu não sei como. Porque quem vai vencer a eleição agora, para mais 4 anos, é Lula. Só quem tira Lula dali é a morte. Não tem outra coisa. É uma estratégia também de segurar o espólio para tentar a sucessão de Lula? Lá na frente? Olha, quer que eu diga uma coisa que eu falei aqui no programa certa vez? Bolsonaro quer que Lula vença a eleição.
Bolsonaro prefere que Lula vença a eleição do que passar o espólio dele para uma pessoa que ele não tem um controle. E Bolsonaro só confia nos filhos dele para uma possível, caso fosse, porque não o Eduardo? Porque o Eduardo é despirocado. Você vê que esse menino foi quem colocou a tornozeleira no pai, foi quem gerou essa ascensão de Lula, que estava um pouco ali difícil de se comunicar com a sociedade. Então, os filhos de Bolsonaro, né, que começaram a desmanchar o governo dele, derrubar o governo dele, conseguiram agora dar uma popularidade, uma facilidade de comunicação do que Lula estava fazendo, principalmente quando ele reverteu essa questão com os Estados Unidos. Então, os filhos de Bolsonaro é isso aí. Bolsonaro tentou fugir ou criou um fato para antecipar a prisão? Eu acho que ele ia fugir. Eu conheço Bolsonaro e ele ia fugir, mas não teve como não, porque o pessoal sabendo disso, ninguém ia fazer aquilo ali sem informações privilegiadas. Você veja aquele caso que saiu, não sei se é verdade. A vigília fazia parte de um plano? Sim, não falo da vigília. Não, a estratégia da vigília. Eu falo que estavam preparando um cenário a qualquer momento. Tanto é que aquele caso que foi falado do aeroporto de Nelson Piquet, aquilo ali é totalmente viável. Ou chegar na embaixada americana. Bolsonaro, como presidente, recentemente não tinha ido para a embaixada, dormir numa embaixada uma vez, ele ia fazer isso de novo. Eu conheço o Jair, como você não conhece, como ninguém aqui do estado da Paraíba conhece. Ninguém na Paraíba conhece Jair como eu conheço. Jair estava pronto para fugir. Hora do intervalo, daqui a pouco tem mais aqui na Hora H, nessa entrevista com o ex-deputado federal Julian Lemos. Tem muito mais mesmo. Rápido intervalo, não muda de canal, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já. Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Hoje entrevistando o ex-deputado federal Julian Lemos. Julian que participou da fusão ali do PSL, à época, que era o seu partido, com o Democratas, que virou... Na realidade, a União Brasil, né? Já tinha se tornado União Brasil. Sim. E depois se tornou União Progressista. Então foi do PSL para a União Brasil. Não, agora eu vou lhe corrigir. Você era do PSL, sim, tinham Democratas, se juntaram. Sim, e fizeram União Brasil, você passou a ser União Brasil. Por que está tendo tanta fusão? Como é que um partido, por exemplo, como o Progressistas, que é gigante, e União Brasil, que já era gigante, decidem entrar numa federação? Que jogo é esse? O jogo é ter representatividade no Congresso. Capital. Estrutura financeira. Não tem... Olha, deixa eu te falar. Aqui tem 12 deputados federais, certo? Aqui 10 já estão eleitos. A disputa é só por duas vagas. Olhe lá, se um desistir, eu dei uma zebra no meio do caminho. Mas se não, os 12 não, né? Mas 10 estão certos. Né? E eu tenho mais duas perspectivas aqui que vão entrar. Tem como competir com esse modelo? Não tem, não. Deixa eu te falar uma coisa. De orçamento federal, de emenda secreta? Não tem. Fora tudo isso, uma campanha de deputado federal, você não gasta menos do que 15 milhões de reais. Para ter viabilidade? Para começar a brincar de ser deputado. A sua custou quanto? A minha custou menos da metade disso. E aí os votos que eu tive foram semelhantes, porque a estrutura, né? E eu tinha que lutar contra uma máquina de desinformação e de ataque pessoal muito grande, mas eu tinha serviço prestado. Em algumas cidades eu fui o deputado mais votado da história, como Sapé, como Lucena. Eu tive uma votação superior ao então deputado federal Damião, agora aqui em João Pessoa, em Campina Grande. Então eu tinha serviço prestado, eu fiz muito pela segurança pública, fiz muito pelo combate à exploração sexual infantil. Por quê? Porque proporcionalmente, Heron, que fique registrado aqui, eu tive 37 mil votos. Se eu tivesse saído deputado estadual, eu estaria entre os 5 mais votados. E em todo o país, proporcionalmente, eu fui o mais votado desses anti-bolsonaristas. Só para você ter ideia, tem deputado bolsonarista que foi eleito com 32 mil votos. Eu tive 37 mil. Você chegou a encampar um movimento pela viabilidade da candidatura do ex-ministro Sérgio Moro à presidência da República, que terminou não vingando. Você arrependeu daquele movimento? Tem decepções com o Moro? Eu, na realidade, quando eu conheci Moro pessoalmente, aí eu digo, rapaz, que fria foi essa que eu entrei. Por quê? Porque uma coisa é o que se constrói como mito, como herói. Né? Coisa que é um erro que o brasileiro continue atrás de heróis. Não vai ter isso nunca. Idolatrando políticos. Idolatrando político, né? Era uma dificuldade que eu tinha, né? Porque também, querendo ou não, tem pessoas que quando vê o deputado, vê aquela aura de poder, dá um certo magnetismo. Mas, por exemplo, quando eu conheci Moro, e ele veio para o meu aniversário aqui, certa vez. Lembro. Eu vi o quanto o camarada, como é que eu posso dizer, para não ser tão grosseiro, né? Era frágil? De tudo.
De tudo. Era fraco de tudo. Você quer chamar de frouxo, mas não está chamando, né? É frouxo e fraco de tudo, entendeu? Eu vi uma pessoa que não tinha nada a ver com o arquétipo de cavaleiro da justiça que era. Aí realmente, inclusive até meu motorista certa vez disse, mas deputado, como é que o senhor diz um negócio desse a ele? Eu digo, rapaz, é porque eu não sei mentir. Eu tinha que dizer essa verdade. Você disse o quê? Não, não tinha condição de eu dizer aqui. Não, disse pessoalmente. Pessoalmente, dentro do carro que eu estava. Você tem a impressão, você tem certa decepção, frustração com o pastor Sérgio Queiroz? Na realidade, eu já tive. Eu acho que o Sérgio Queiroz, hoje ele... Eu não sei se Sérgio Queiroz... ele é um cara inteligente. Eu não sei se o ego dele permite ele dizer, puxa vida, não era para eu ter feito dessa forma. Né? Porque quem lançou aqui, né? Lançou aqui. Como candidato a prefeito fui eu. Lancei o Nilvan. Fui eu que levei ele para a transição. Veja só, foi eu que levei o pastor Sérgio para a transição. Transição do governo Bolsonaro. Transição do governo Bolsonaro. Foi eu que coloquei ele no governo Bolsonaro. Isso é notícia, mas tem pessoas que ao ver se vai dizer a mentira dele. É difícil. Eu vou dizer o quê? Mas assim, está tudo certo. Eu disse que Sérgio não seria senador pela Paraíba. Nem tirou apoio de Bolsonaro. E afirmei que Bolsonaro não ia apoiar ele. Até porque o acordo que eu soube é que havia um acordo para Bolsonaro apoiar ele se ele apoiasse Queiroz. Queiroz não, Queiroga. E aquela votação que Queiroga teve aqui foi exclusivamente por causa de Sérgio ali. Sérgio puxou muito voto. Lógico, tinha um apoio, o apelo a Bolsonaro, mas o carisma ali era do Sérgio. Então aquela votação que teve de Queiroga é responsabilidade do Sérgio. Mas daí a ele ser senador, com apoio de Bolsonaro, só ele acreditou nisso. Como ele acreditou em Eduardo Bolsonaro, quando ele tentou fazer uma ponte entre Eduardo Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro ordenou praticamente a Sérgio Queiroz que ele se afastasse de mim. Ele como pastor, eu como ovelha dele, achei ele muito fraco. Você acha que ele foi ingrato? Ele foi fraco. Mas via ele como um potencial bom prefeito para João Pessoa. Porque eu conhecia, reconsiderou isso? É porque eu via ele como aquela pessoa que eu conhecia na igreja. Quando ele foi para o poder, aí eu vi outra face dele. Eu vi ele passava no telefone comigo 1h20, 1 hora, falando sobre o partido e tal, só que eu não percebi que ele já estava de olho nisso. Aí entrou numa amizade com o Onix Lorenzoni, achando que o Onix Lorenzoni seria alguma coisa. O Onix veio aqui uma vez para uma palestra no Cidade Viva, foi levado um puxão de orelha, desapareceu daqui, nunca mais voltou. E Sérgio Queiroz, na realidade, fez escolhas equivocadas. E depois eu acho que ele foi aconselhado, porque ele estava obcecado em ser senador, ele foi aconselhado a parar com isso. Porque ele já estava entrando em carroça, era no meio da feira, aquela que não tem nada a ver com o pastor Sérgio. Nilvan Ferreira. Nilvan Ferreira fui eu que lancei ele lá prefeito, aqui na CBN. Nilvan Ferreira, ele no meu ponto de vista... Faria de novo isso? Por quem? Por essas pessoas? Defenderia ele de novo como candidato? De forma nenhuma. Por quê? Falta de caráter. É uma pessoa... Para você ter ideia, Nilvan passou um período com o auxílio da minha assessoria, gastei um bom valor com ele para lançar o nome dele, quando na realidade ele soube que eu ia lançar pastor Sérgio. Isso é o que eu estou falando aqui, é novo. Ele ligou para mim, porque ele ficava fazendo jogo difícil, pediu para eu conversar com o doutor da Correio, doutor Roberto Cavalcante. Falei com ele disse, Julián, ele já é experiente no negócio, não é bem assim. Mas eu fui lá porque eu gostava de Nilvan. Nilvan foi para minha casa, passou um período ali, no meu desespero, Nilvan estava me criticando na rede social. É uma pessoa sem escrúpulo. E outra coisa... eu tenho aqui, diga que é minha mentira, Nilvan, para eu dizer que você chamava Bolsonaro de louco. Você dentro da minha casa, então assim, ele usa muito a origem humilde dele, a cor dele, né, como um escudo para mostrar que é humilde, eu não sei o quê, mas entrou no poder, será uma das pessoas mais sem escrúpulos que tem. Agora eu fui avisado, sem escrúpulo no meio político, como foi sem escrúpulo no meio da imprensa. Não existe um colega dele que falou bem dele para mim. Ele é candidato a estadual. Você acha que tem viabilidade? Tem, porque tem muita gente que vai nessa história no oba-oba. Do oba-oba, bolsonarista, não sei o quê. Mas quem captou a mensagem aí, ainda que tardia, foi o deputado Valber. Eu digo mais, viu? Se entrar dentro do partido vai ser problema. Tem um outro personagem que você vai falar agora, mas com uma pergunta de Maurílio Júnior, que vem perguntar agora aqui, como sempre faz aqui no programa. Maurílio Júnior, que tem blog na internet, o blog Maurílio Júnior, e pergunta agora. Oi, Heron, boa noite para você, boa noite ao ex-deputado Julián Lemos. A minha pergunta, deputado, é a seguinte: o senhor foi eleito em 2018 por uma base, né, a base do então presidente Jair Bolsonaro. Em 2022, essa base elegeu o deputado Cabo Gilberto Silva. Se o senhor tivesse que fazer uma comparação
entre os dois mandatos, qual é a avaliação que o senhor faz, né, do que foi o mandato do senhor com o mandato hoje do deputado Cabo Gilberto? Maurílio Júnior, obrigado. Excelente pergunta. Eu não tenho como comparar o meu mandato com o do Cabo, porque eu não acompanho o do Cabo. Eu posso falar do meu. 52 milhões de reais para a segurança pública, inclusive o maior recurso destinado às guardas municipais, que nunca foram lembradas. Eu trouxe um tomógrafo para o Hospital Edson Ramalho, que era militar no tempo. Eu abri o primeiro núcleo de proteção à criança com os maiores investimentos da história no combate à exploração sexual infantil e também à violência doméstica de mulheres. Então, só isso aí já dá praticamente todos os meus recursos. É bom vocês fazerem uma avaliação de onde eu coloquei os meus recursos e onde o Cabo vai botar o dele. Porque eu saiba, não tem prefeitos. Né? Então, assim, eu não posso comparar o meu mandato com o dele, porque eu não acompanho o dele. Mas vocês, jornalistas, podem comparar. Tranquilamente. Onde é que está o dinheiro do deputado Julian Lemos, que ele colocou quando deputado, e agora do atual deputado? É fácil. Vocês com isso aí vão saber de muita coisa. Deputado Cabo Gilberto, aprendeu a regra do jogo do bolsonarismo para se reeleger? Olha, quando as pessoas falam de Cabo Gilberto, às vezes as pessoas acham que eu tenho algum receio. Pelo contrário, eu acho que Gilberto está onde deveria estar. Eu não consigo fazer aquilo que ele faz. Julian Lemos, você queria estar na vaga do bolsonarismo? Não. E o que é que ele faz? Ele faz um jogo que é para fazer. Ele sabe que os bolsonaristas não valem nada, que não prestam, mas ele faz a turma acreditar que ele é bolsonarista. Então ele consegue ter um estômago que eu não tive. Entendeu? O único receio, eu já falei isso várias vezes, foi quando ele foi extremamente grosseiro comigo para mostrar serviço para a família. Ele fez um vídeo me agredindo verbalmente, que eu achei ele muito fraco para submeter a isso. Ele seria eleito deputado pelo bolsonarismo do mesmo jeito. E eu digo aqui a você hoje, Gilberto, eu não tenho nenhuma mágoa em relação a isso. Eu acho que você está onde deveria estar. Você está numa vaga que não me pertence. Entendeu? E não era uma briga sua comigo. Você entrou naquilo ali para mostrar serviço para a família, como fosse, né? Jogou direito para conseguir entrar na lama que eu queria sair. Tem uma vaga garantida do bolsonarismo sempre para federal? Não é do bolsonarismo. Existe hoje uma vaga, não só aqui, mas um pedaço da fatia do eleitorado brasileiro, daquela sombra que apareceu dentro da sociedade, do bandido bom, bandido morto, é para se lascar todo mundo mesmo, do preconceito, do racismo. Isso está dentro da consciência coletiva de parte da sociedade brasileira. Isso é psicologia tranquila, você consegue analisar isso. Então não é a vaga do bolsonarismo. O bolsonarismo conseguiu acender o que as pessoas já eram. Bolsonaro não ensinou ninguém a ser violento. Bolsonaro não fazia arminha, as pessoas queriam realmente sangrar o outro na bala. Então o Bolsonaro ele simplesmente foi um arquétipo que potencializou aquilo que já existia na sombra da sociedade brasileira. É isso aí. Então a vaga não é do bolsonarismo, a vaga são dessas pessoas que se identificam com esse tipo de mandato. Tem outra pergunta, ela vem do meu colega jornalista Anderson Soares, que tem blog na internet, o blog Anderson Soares, e é aqui também do Grupo Norte de Comunicação. Anderson, é com você. Boa noite, Heron. Boa noite, Julian Lemos. Julian Lemos, que foi uma das pessoas que mais exerceu influência sobre Jair Bolsonaro. Eu posso testemunhar porque acompanhei no período da eleição e depois também ele indicou pessoas na transição, na composição do governo também, demonstrando seu amplo prestígio que gozava com o ex-presidente da República. No entanto, esse prestígio foi esfacelando em um curto espaço de tempo. Eu pergunto, ele tem dito que tem estudado psicologia e tem feito autoanálises. Eu pergunto se nesse processo ele acredita que faltou habilidade emocional da parte dele para lidar com o poder e suas nuances, como a vaidade, como o ego e com o status. E o outro questionamento é sobre a eventual filiação dele ao PT. Muitos interpretam essa possível filiação como mero oportunismo de Julian Lemos. Eu pergunto, é oportunismo ou mudança de crenças, de mentalidade? Julian Lemos hoje estaria mais identificado com as pautas da direita ou da esquerda? Obrigado, Anderson Soares, pela pergunta. Julian? Foram muitas perguntas aqui. Faltou inteligência emocional, é a primeira? Não, faltou inexperiência para lidar com pessoas como a família Bolsonaro. Faltou estômago? Faltou estômago. Eu, na realidade, permaneci sendo a mesma pessoa que fui. Algumas pessoas, inclusive alguns jornalistas, não souberam lidar, talvez com a influência que achavam que tinha comigo. E essas pessoas passaram a me ver com outro olhar. Existia jornalistas que queriam ser uma espécie de guru para mim, assim como também alguns amigos pessoais. Talvez isso tenha parecido arrogância. Mas, na realidade, faltou foi exatamente uma consciência do próprio ego dessas pessoas.
O que me faltou, na realidade, foi exatamente a experiência política para eu que usava máscara, lidar com quem... Eu que usava o rosto, lidar com quem usava máscara. Essa é a grande diferença. Outra coisa, o poder não me mudou em absolutamente nada. Agora, eu, envolto a um mandato de deputado, eu tinha que ter uma postura diferente. Eu não podia, por exemplo, fingir que o outro estava morrendo sem o ar, no Covid. Eu não ficava dando... Eu tinha que ter uma postura. Essa é a grande diferença. E outra coisa, não durou pouco não, durou muito tempo. Durou tanto tempo que eles não me soltaram até me ver perder o mandato. A minha influência era muito grande. Agora, na realidade, eu nunca tive apego a isso. E em relação à sua pergunta do PT, você tem que perguntar ao pessoal do PT de onde saiu essa história. Porque eu nunca sentei com ninguém. Veja só, que já existe uma pergunta de um tanto capciosa. Isso é oportunismo de quê, meu irmão? Se eu nem fui para lá, se eu nem fui convidado, se eu nunca busquei nenhum contato. Nem acenou? Eu acho que oportunismo às vezes é dar pergunta para ter um like. Mas nem acenou? Acenei como, aonde, com quem? Para o PT? Mas aonde? Não tem. Agora, o que é que acontece? Quando eu expresso a minha opinião, quem é que presta atenção? É o pessoal da esquerda. E começa a dizer, ei, PT, ó, Julian. Isso é normal. O pessoal marca Lindenberg Faria, marca todo mundo, marca Lula, marca todo mundo. Pois segura essa, porque tem mais uma pergunta sobre o PT. Ela vem de Gutenberg Cardoso, do Polêmica Paraíba. O portal Polêmica Paraíba está sempre por aqui fazendo perguntas. Alô, Gutenberg Cardoso, é com você. Boa noite, Heron. Boa noite, Júlia Lemos. A minha pergunta é a seguinte: é verdade que você foi vetado de ingressar no PT para disputar como candidato a deputado federal nas eleições do próximo ano por um simples pedido que você fez de se encontrar com o presidente Lula? Obrigado, Gutenberg Cardoso. E aí, Júlia, teve isso? Você pleiteou uma conversa com o presidente Lula? Eu perguntei, eu pedi quem? Eu não faço a menor ideia. Eu fui vetado de PT porque eu tinha que falar com o Lula. Eu não faço a menor ideia de onde sai essa história. Você se sentiria bem no PT? Eu me sentiria bem comigo mesmo. Eu não seria. Mas no PT. Heron, vocês querem. Heron, deixa eu falar. Eu me sinto à vontade onde eu posso ser o que eu quero ser. Se o PT hoje dissesse assim, Julian, defenda o que você quer defender. Tem liberdade para fazer. Tem liberdade. Agora, eu não me sentia feliz dentro do PSL, não me sentia feliz dentro da direita. Eu tinha um mandato, eu estava dentro da Câmara, mas eu era uma das pessoas mais incomodadas com aquilo ali. Então, gente, deixa eu falar uma coisa a vocês. Eu gostaria muito de saber essas informações a respeito do PT. Realmente, o jornalista que todos me conhecem, Julian, não é que se trata de fonte, que eu não sei nem se isso é criado. Mas como eu pedi a quem? Falei com quem? Você trata isso como um boato? Olha só, eu não falei com a presidente estadual do partido. Não tive contato com ninguém de relevância que pudesse me conduzir a algo do tipo. Então, não sei de onde sai essa história. Né? Na realidade, quando saiu uma entrevista, né, acho que foi numa emissora aqui, que a Cida disse, o Julian procura ter contato, eu até achei bem esquisito o termo que ela usou. Na mesma hora começou todo mundo a ligar para mim, eu não atendi ninguém. Então eu digo, eu só posso responder o que existe. O que não existe, eu não posso responder. Na reta final do programa, para quem está estudando comportamento humano, estudando psicologia, que palavras poderia definir o perfil político e a postura de Flávio Bolsonaro, o candidato de Bolsonaro? Quem é Flávio Bolsonaro? Você quer que eu diga no viés político ou no psicológico? Os dois. No político é um corrupto. Eu vejo Flávio Bolsonaro como um corrupto. E no pessoal? No pessoal, como um político habilidoso que usa a arte da política, da psicologia, da ilusão, chora, agora vai para a igreja, entendeu? Agora, tem coisas que não posso me aprofundar porque se torna muito pessoal. Mas ele é uma pessoa que tem um ego ali entre não chega a ser narcisista, como é os irmãos. Mas é uma pessoa que tem um ego muito forte. É vaidoso, mas não é tolo. Ele é o mais inteligente em termos de habilidade política. Em poucas palavras, que influência o ayahuasca, o chá ayahuasca que o senhor hoje pratica tem nessa história do ego e da expansão de consciência? Você diz a importância? Sim. Autoconsciência. O autoconhecimento é muito importante. A ayahuasca, para mim, ela não me tira daqui.
ela me faz enxergar por outros parâmetros muito mais amplos, que a gente pode chamar de expansão de consciência após o despertar, para padrões de comportamentos e de narrativas que existem nessa engenharia toda social e política que existe no mundo. E ela simplesmente me faz ter uma visão extremamente ampla, além dessa dimensão aqui. É algo muito profundo para você dissertar isso em alguns minutos. Julian Lemos, ex-deputado federal, muito obrigado pela entrevista recheada de manchetes aqui na TV Norte, na Hora H. Eu que agradeço você, Heron, pelo convite. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Esse programa será reprisado nesta terça-feira, às 8h30 da manhã. A gente se encontra na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, aqui na TV Norte Paraíba e na Hora H. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré, fé na vida, Paraíba. Até a próxima segunda. Até lá.